Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog YouTube, né? Muitas visitas também. Gente, 250 vídeos da Palavra de Deus. Né? Estamos procurando aí agora fazer uma página, né? Tipo uma rádio na internet. Vamos ver aí, colocar os arquivos aí para as pessoas estarem ouvindo. Não sei se vai ser no ForShare, não sei. A gente está vendo ainda a melhor maneira de divulgar aí a palavra, para que as pessoas possam estar aí ouvindo. Gente, o que acontece? Agora vamos falar um assunto bem complicado. O que une um homem e uma mulher? É o papel no cartório ou é a relação sexual? Né? Bem, muitas pessoas, né, vamos dizer assim, que são conhecedoras da palavra, elas estudam a palavra, elas pregam sobre o casamento. Não estamos aqui contra o casamento, gente. Nós estamos falando contra o casamento, nós estamos explicando o que é uma pessoa hipócrita. A pessoa hipócrita é aquela que fala uma coisa, mas ela não vive o que ela está falando, ela vive outra coisa, né? Muitas pessoas que são conhecedoras da palavra, elas conheceram a palavra, pegaram a palavra e se envolveram com alguém. Um namorado, uma namorada, transaram antes do casamento no papel, no cartório, se deitaram junto, fizeram tudo que tinha que fazer, depois se casaram. Só que depois se tornaram pastores, se tornaram bispos, se tornaram membros. Isso aí tudo na igreja. Estou falando tudo na igreja. Estou falando fora da igreja. E aí depois eles se tornam tempos de igreja, ficam bastante tempo de igreja, e eles começam a criticar as pessoas que fazem isso, né? Vamos supor, elas deitaram e rolaram conhecendo a palavra, e depois aí elas querem dar tipo lição de moral nos outros. Então, gente, o que acontece? Jesus fala que tem que falar e viver o que você está falando. Conheço muita gente, sabe? Tipo, que chega, se juntou antes de casar, se juntou com a pessoa ainda estando nem divorciada, ou divorciado, ou sei lá, todo tipo de ajuntamento, né? E aí as pessoas depois elas querem dar aula de moral como se elas fossem santos ou santas. A união para Deus, primeiro, para se acabar um relacionamento, a aliança de um casamento seria tipo a prostituição, né, que ela quebra o casamento para as pessoas poderem se unir ou que pode se divorciar. No caso, as pessoas que conhecem a Deus, Deus ele deixa claro que ele não gosta de pessoas que você se relacione com pessoas que adoram imagens, para que de repente você não venha a cair na tentação de acabar adorando ou pedindo alguma coisa para a imagem. Só que a questão da relação, vamos ler aqui, é mais fácil. Mateus 19 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus e tentando disseram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe: então por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha só. Jesus estava ali e perguntaram se é lícito dar, né? Repudiar suas mulheres por qualquer motivo, largar suas mulheres por qualquer motivo. Aí Jesus falou: não, mas no princípio não era assim. Deus criou o homem, macho e fêmea, os formou para se unir à sua mulher. Só que nesse momento, eles falaram sobre um papel, né? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele não criou o cartório,
Eu não estou aqui dizendo, gente, que você não deve casar no papel, né? Porque tem algumas pessoas aí que são hipócritas, pastor, hipócrita, diácono, hipócrita, bispos, membros, testemunho de Jeová, são pessoas que não vivem e querem depois dar lição de moral. O que acontece é o seguinte, a união de um homem e uma mulher, para Deus já é um casamento, entendeu? O que importa é você não estar se relacionando com nem mais uma, você está apenas com seu marido está com você, né? Aí você vai se casar no civil, para que seja assegurado os seus direitos legais, para você, né, ter que obedecer tanto a lei do homem quanto a lei de Deus. Mas em primeiro lugar é a lei de Deus, né? Então você tem que procurar estar certinho com Deus. Depois você, Pedro falou, não importa obedecer a Deus do que os homens. Então você, primeiro, a sua união tem que ser tem que ser validada por Deus primeiro. Ah, posso ficar com essa pessoa? Posso. Essa pessoa que está apta a eu me relacionar com ela, manter um relacionamento, um compromisso sério, isso, aquilo, aquilo outro. Beleza. Então, para Deus você está direitinho? Beleza. Isso aí que importa. Depois você vê os seus direitos aí, se casa no civil, tudo, vão morar junto, tá, acabou, né? Então diz assim, nesse momento eles falaram, por que Moisés então mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí, Jesus disse assim, ó, no versículo 8 do capítulo 19 de Mateus. E disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então Jesus ele quis dizer que quando Deus criou o homem e criou a mulher, não era dessa maneira, né? Mas por causa da dureza do coração do homem, é que se inventaram essas coisas de separação, aí tem que se casar no papel, porque aí tem que, sabe, às vezes Então foi inventado por causa disso. Mas ele disse assim, olha, no princípio não foi assim. Ele diz mais assim, ó, não foi assim, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ora, Jesus, ele deixou claro o seguinte, que não importa o papel, né? No princípio não foi assim, ele deixou claro, e aquele que se separar não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Isso aí não quer dizer que às vezes a pessoa separa e vai e casa. E ela acha que porque ela está casada no papel, ela acha que o papel vai validar, né, tipo, o que ela fizer. Tipo assim, ela casou com uma pessoa que se separou sem ter se prostituído, e ela fala assim, não, tá valendo, eu estou casado no papel. Então você vê aqui que Jesus ele deixa claro, no princípio não foi assim, né, quando falava da carta do divórcio, para repudiar as mulheres. Então, gente, temos que entender o seguinte, que o papel aqui da terra, ele não chega a valer para Deus, né? A verdade é essa. O papel, não estou falando da palavra de Deus, estou falando assim, cartório, essas coisas aí, tudo isso aí não é válido para Deus. Vale para Deus o que está escrito na palavra dele. Você tem que obedecer o que está escrito. Claro, gente, tem que se casar, tem, você vai, procura lá um juiz, procura lá quem for, cartório, e você vai se casar. Só que eu estou dizendo para você que eu vi uma irmã, e ela falou assim para mim, viu, eu não participo da Santa Ceia. Ó, vocês podem achar muito estranho o que eu vou dizer, gente, mas eu não sou hipócrita como os hipócritas, né? Eu conheço muitos pastores que estão aí com seus ministérios aí, que vivem uma vida perante Deus, que estavam namorando, entendeu? E mandava ver no namoro, entendeu? E só que depois, aí, testemunhas de Jeová conheço também, que antes do casamento, já mantinham relações sexuais. E depois querem criticar pastores, membros, obreiros, todos que se relacionaram sexualmente antes do casamento, eles querem depois dar uma aula de moral nas pessoas e dizer para as pessoas assim que ah não, você vai para o inferno. Então, a pessoa vai para o inferno também. Ou porque ela virou pastor, ela virou testemunho de Jeová, ela virou isso, ela não vai para o inferno. Então, gente, as pessoas estão sendo hipócritas, elas não vivem o que pregam, né? Então, vamos aqui voltar no princípio, né?
Gênesis 2, 18. Diz o seguinte, a palavra de Deus, ela fala assim, ó, 18. E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer, far-lhe-ei uma adjutora que esteja com ele como diante dele. Diz mais no versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, ele não impôs ao homem um papel. Ele disse assim, o homem deixará o pai e a mãe e se apegará à sua esposa. Então, gente, a gente vai voltar aqui, a gente está voltando no princípio, porque aí você vai falar, mas o homem tem que evoluir, irmão Alex. Sim, mas o que vale para Deus é a sua comunhão com a sua esposa e que não haja outra mulher. E o importante para você, mulher, é que você tenha comunhão com o seu marido, que você se apegue ao seu marido e que não haja outro homem. Porque não é o papel que vai dizer, que vai ditar as regras para Deus, não. Deus é que vai ditar as regras para o povo dele. Então, aí eu cheguei para uma irmã e ela falou assim que ela não participava da Santa Ceia, porque ela estava vivendo com um homem. Né? Ela estava vivendo com um homem, como marido e mulher, mas ela não estava casada, né? No papel. Ela estava esperando, porque o marido acho que não queria casar, no papel, tal. Quando Jesus chegou ao poço, né, ele disse assim para a mulher, viu, vai e chama o seu marido. Né? Jesus falou claramente. Ela disse assim, não tenho marido. Ele falou, disseste bem porque tiveste tantos maridos, e esse que está com você também não é o seu marido. Então, eu quero que vocês entendam que a maneira de Jesus pensar, de Deus pensar, é totalmente diferente da gente pensar. É como a pessoa chega e fala assim, ah, eu não posso, vamos supor, participar da Santa Ceia. Por quê? Porque você não pode participar da Santa Ceia. Aí a mulher fala assim, ah, porque eu me prostituí. Né? Aí o pastor chega assim, mas você se prostituiu? Eu estou vivendo com meu marido, a gente não é casado no papel, então eu estou me prostituindo. Prostituir, gente, é você se deitar com vários homens. A palavra já vem de, né, prostituta. O que acontece é assim, as pessoas, como eu vou afirmar aqui de novo, não sou contra, não estou pregando aqui para que você viva sem você ir lá no cartório, ter seus papéis direitinho, não. Eu estou dizendo para você que as pessoas, elas pregam uma coisa, elas não fazem, né? E você tem que nem Jesus fala, faz o que elas dizem, mas não andam conforme as suas obras, né? Porque eles falam uma coisa e vivem outra, né? Então, o que acontece é o seguinte, se você já está vivendo dessa maneira, se você já está, né, dessa forma, você vai lá, resolve as coisas, se ajeita, né? Vamos supor assim. Mas você não pode colocar um fardo nas suas costas maior do que o que Jesus está dando, né? Que o dele é leve, né? E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha irmã, é o seguinte, você está vivendo com outro, você está se deitando com outro homem a não ser o seu marido? Porque aos olhos de Deus é o marido. E se não for, também não é. Como Jesus falou, chama lá o seu marido, mas o homem que você viu também não é o seu marido. Então quer dizer o seguinte, Jesus falou que ele era o marido aos olhos dos homens, mas não era aos olhos de Deus. Né? Ela teve muitos maridos. Diz aqui, 1 Coríntios 6, é porque as pessoas elas não entendem que Deus, ele não vê como vê o homem, né? Ele vê diferente. Diz aqui, ó, 1 Coríntios 6, olha só. 6, 12, diz o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará e nos, pelo seu poder,
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se com corpo com ela, faz-se um só corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, assim, fala assim, ó, fugir da prostituição, tal. Veja bem, o que se ajunta à meretriz se faz uma só carne com ela. Então, é para fugir da prostituição, ou seja, se ficar se deitando com várias pessoas ou com uma pessoa que se deita com várias pessoas. Então, a palavra de Deus está dizendo que se você versículo, ou não sabeis que se ajunta com uma meretriz, versículo 16, do 1 aos Coríntios 6, 16, que diz, aquele que se ajunta à meretriz, faz-se uma só carne com ela. Ou seja, se você se deitar com uma meretriz, uma prostituta, você se faz uma só carne com ela. Você vê que não há a necessidade do papel. Então você vê, se você se juntar com ela, ele diz, ó, fugir da prostituição, né? É para fugir da prostituição, porque não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um só corpo com ela, porque está escrito, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então eles transam antes do casamento, depois que é dada lição de moral, e existem muitas pessoas assim. Então você vê que a palavra de Deus quando ele criou o homem e a mulher, ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então se Deus falou assim que não é bom que o homem esteja só, porque algo, né, havia na criação, quando Deus criou o homem, que ele já olhou e falou assim, eu não posso, né, não é bom. Não posso deixar esse homem, junto com todas as minhas criações, sozinho. Farei uma mulher, né, uma esposa, uma mulher que esteja com ele. Porque, gente, hoje, eu vou dizer abertamente aqui, hoje existem pessoas que se relacionam com animais. E são pessoas que são a criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele disse assim, ó, não é bom que ele esteja sozinho. E aí ele criou a mulher. Então, você não vê Deus na criação dizendo assim, olha, aqui está o papel, aqui está o cartório, você tem que tal, não, ele diz assim, ó, se unirá a sua esposa, serão uma só carne. Então as pessoas têm que entender o seguinte, a partir do momento que você se une a alguém, você já é, aos olhos de Deus, casado. Eu cheguei para essa irmã, mas então peraí, então, vou usar aqui uma linguagem, né? Então peraí, a pessoa, ela se une com um homem, né? Ela se une com um homem, ela não é casada, e ela diz assim, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu não sou casado. Né? Então se você não participa da Santa Ceia, você não se limpa com Deus. Se você não se limpa com Deus, você não será salvo. Né? Olha as consequências. Aí, se você não está salvo, você não está com Deus, você está no inferno. Né? Você, lago de fogo e enxofre, condenado, esse tipo de coisa. Então, a pessoa está preferindo o inferno, a maldição, do que estar participando da Santa Ceia. Né? Então, se ela está condenada, se ela não participa da Santa Ceia porque ela não está casada, né? Aí as pessoas não deixam ela participar da Santa Ceia. Então ela está em pecado, né? Aos olhos dela ela está em pecado. Então, ela vai para o inferno. Então vamos supor, ela prefere mais o inferno do que Deus. Porque se ela está vivendo com um homem, ela não participa da Santa Ceia por causa do homem. Ela não participa porque não está casada. E ela continua com ele, então quer dizer o seguinte, que ela prefere 1000 vezes ir para o inferno do que largar o homem para participar da Santa Ceia. Então eu quero que vocês entendam, gente, que a união do homem e da mulher, como forma de casamento, né, porque aos olhos de Deus você estar casado, não é pecado. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 28. Diz assim, ó. Vamos lá. Ó, mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais
terão tribulação na carne, e eu queria poupá-lo. Então, está ligado à mulher? Não busque casar-se. Está livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. Então, apesar de, mas eu não estou casado, mas eu não estou casado, né, no papel. Mas não mantém relação sexual todos os dias? Não vai lá e se deita, né, e se transa, né, com o seu parceiro, com a sua parceira? Então veja bem, gente, vocês têm que ver o seguinte: você vai buscar a Deus, você vai... Aí eu cheguei pra essa irmã e falei: mas irmã, você está tendo relação com outra pessoa, não sei, ou o seu marido? Não. E o seu marido está tendo só com você, vocês vivem na mesma casa? Então qual que é o problema? Muitas pessoas vão criticar o que eu estou dizendo aqui, mas gente, a união... Então, a união do homem e da esposa, o homem largar pai e mãe e morar com a sua esposa e se juntar a ela. Então você vê que quando começaram a falar de carta, Jesus disse assim: no princípio não foi assim, mas por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu Moisés da carta, da divórcio, da repudiar suas vossas mulheres. Então, gente, aí eu cheguei pra cima e falei: poxa, mas espera aí, você não participa você não tem comunhão com Deus por causa do papel, né? O papel, gente, não vai salvar ninguém. Papéis não vão salvar ninguém, porque ele fala fugir da prostituição. Gente, eu estou falando que está escrito na palavra, né? Ele diz que é melhor casado que viver abrasado, né? Então é melhor se casar, se unir, se ajuntar, né? Tipo, unir a sua esposa. Então, o que Deus não gosta? O que Deus abomina? É putaria, gente. Você entendeu? Hoje está com uma pessoa, amanhã está com outra, larga um, arruma outra. Isso aí para Deus é abominação. Entendeu? Agora você está com uma pessoa só, né? Você se unir a uma pessoa em casamento, porque você vê que Deus, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: ela não fala sobre namoro e noivado. Né? Vamos deixar bem claro isso, que isso aí foi criado para... Vamos ler aqui, ó. Ah, estou namorando, estou noivando. Gente, e a mão boba? É mão boba. Então por isso que eu falo para vocês que é muita hipocrisia das pessoas que pregam a palavra de Deus e não deixam claro a mão boba. Jesus fala, né, que se alguém ateitar uma mulher, cobiçar, não sei o que, já cometeu. Você tem que pensar o seguinte: que se você pensar no ato da relação sexual, se você desejar a sua namorada, se você desejar qualquer mulher, e se você pensou ali, você, né, tendo relação sexual, você já fez. Né? Isso aí Jesus deixou bem claro. Agora já pensou, os caras tá ali amassando, o cara tá amassando a mulher tá amassando o cara, começam a se beijar, não sei o que, não sei o que. E se o cara colocar a mão boba em qualquer parte do corpo da mulher, e se ele pensar em ter relação sexual com ela, pra Deus já era. É isso, gente, que as pessoas não estão entendendo, porque é o que eu estou te falando, nós não estamos aqui contra, né, o casamento. A gente está dizendo para você que se unir a uma pessoa, você está com ela está com você, vocês já são casados. Para Deus, isso aí já é casamento. Né? Vocês estão vivendo debaixo do mesmo teto, não sei o quê. Ah, mas eu não consegui resolver a parte das papeladas, tá? Mas você vai resolver, você tem que ter essa intenção. Você tem que buscar isso, aquilo, aquilo outro. Mas isso aí não é errado para Deus. Né? Aí eu cheguei, comecei a conversar com essa irmã, chegou outra e falou: não, irmão, tá errado, não. Então, você tem que entender que Deus, Ele dará a cada um conforme as suas obras. Aquilo que você falar, você tem que viver. Quantas são as testemunhas de Jeová que eu conheço, que se relacionaram, transaram, né, antes do casamento? Entendeu? Então, pastores também, que se relacionaram, transaram e fizeram tudo antes do casamento. E depois eles começam a dar aula de moral em vez de ensinar a palavra, mostrar na palavra o que é, o que não é. Então, vamos ler aqui, 1 Coríntios 7, 34 e 35 diz assim, ó: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, e como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos
enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então você vê que aqui ele fala da virgem e da mulher casada. Você pode ver que não existe aqui namoro, noivado. Existe assim, para que vocês não tenham distração nenhuma. Ah, eu estou namorando e aí eu fico pensando, acordado. Ai, meu namorado beija bem, viu? Beijão, beijão, paixão, louca. Então você vê que o noivado, o namoro, né, o noivado, é uma forma de estar se abraçando, amaziado que eles falam, não sei o que, não sei das quantas, tipo assim. A pessoa pode acabar cobiçando, a pessoa pode acabar desejando, a pessoa pode acabar tendo maus pensamentos. E ele disse que ele não queria que tivessem sem distração, que tivesse sem distração nenhuma. Então você vê que não existe aqui essa parte do namoro e noivado. Ele diz assim, as virgens, né, que estão sozinhas, e as casadas. Então, mas se casar não peca. Então as pessoas têm que entender o seguinte, as doutrinas dos homens, elas não vão dar salvação para ninguém, né? A pessoa chega ali e fala assim, viu, se perguntar que você está em comunhão com a igreja, você está casada? Ah, eu vivo com uma pessoa, mas eu não estou casado no papel. Ah, você só está saindo com ele só saindo com você? Tá, então para Deus vocês já estão casados. Então, gente, eu vou falar isso aqui, podem aí mandar, você tem uma palavra, você pode mandar para mim aqui, se você que vão mandar, né? Mas Jesus disse que no princípio não foi assim, né? Então, como é que Deus quer? Como é que Deus quer? Será que Deus quer que a gente venha ser guiado por Ele ou guiado pelo homem? Eu acho que, e eu tenho certeza, que Deus quer que a gente venha ser guiado por Ele. Disse, no princípio não foi assim, não foi dessa maneira. Então a gente tem que entender que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, gente. Aí a pessoa deixa de participar, de ter comunhão com Deus por causa de um homem. Então quer dizer, isso aí, então para que ele vai para a igreja? Mas vai para a igreja, já está no inferno. Então prefere, então eu vou ter minha consciência, peraí, se eu casar com aquela pessoa ali, eu vou para o inferno. Então por que eu vou casar? Então quer dizer que eu prefiro mais o inferno do que o inferno, a testemunha de Jeová não acredita no inferno, então, não sei, tipo, acho que eles vão explodir assim no ar, assim, puff, né? Tipo, depois que, vamos supor, tem os que vão morar com Deus, né? E tem aqueles que vão explodir, os puff, né? São os puff da testemunha de Jeová, né? Então, o que eles acreditam? Que vai todo mundo morar com Deus? Todo mundo vai morar com Deus? E não é bem assim não, entendeu? Não é assim. E ninguém vai ficar explodindo como um bolinho de sabão, assim, puf. Tipo, sabe aquelas, quando começa a explodir assim, faz, esse aqui vai com Deus, esse aqui vai estourar, puf. Esse aqui vai com Deus, esse aqui vai estourar, puf. Então, tipo, a Assembleia não, a Testemunha de Jeová, elas são quando aqueles que vão com Deus, aqueles que não for vão estourar, puf, né? Então, gente, temos que entender o seguinte, Deus, Ele vai, sabe, te pesar, né? Ele vai te pesar, ele vai te medir, ele vai te olhar, vai te, sabe, tipo, te analisar. E vai ver qual que é a sua intenção. É tipo você, se você não tem intenção de casar, por que você vai namorar? Né? Muita gente aí namorando, você não tem nem intenção de casar. Aí eu pergunto, então se você não tem intenção de casar, por que você vai namorar com alguém? Ah, eu estou namorando para ver se eu conheço, para ver se é uma pessoa boa, para ver se... Não. Isso aí não é vida de cristão, né? Isso aí não é pessoas que... As pessoas que namoram é porque querem conhecer. Então você conhecer uma pessoa, você está apaixonado por essa pessoa, você está amando essa pessoa, se você é uma pessoa de Deus, você já tem que ter intenção de casar antes de tudo. Então, então não é para andar em conformidade com este mundo, né? Mas transformar ele, né? Então, as pessoas que ficam, vou ver se é legal essa pessoa, vou começar a namorar para ver se eu conheço ela. Isso aí é coisa do mundo, gente. Que aí vai, tipo, conhece uma pessoa, não dá certo, acaba transando, depois arruma outra pessoa, acaba transando com outra. Isso aí vai gerando o quê? A prostituição. Se você não tem intenção de casar, você não pode nem namorar, né? Porque aí você está se prostituindo. Isso é contra a palavra de Deus. Vamos ler aqui agora, 1 Coríntios 7,
né, do 7 ao 8, para você entender o que diz a palavra de Deus. Porque queria eu que todos os homens fossem como eu, mesmo cada um, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. 8, né? 7, 8, 7 ao 8. Então, ó, o apóstolo aqui, ele diz o seguinte, que cada um, se não pode se conter, né, então, ele já deixou claro que se não pode se conter, então é melhor que se casem, né, que se unem. Então, gente, temos que entender que é o seguinte, você tem uma alma que ela precisa ser salva, né? O que acontece é assim, quando você se relaciona com uma pessoa, quando você tem relações sexuais, quando você se une, se deita na cama com uma pessoa, você mora, você já está em uma só carne, você já se juntou a essa pessoa, você já se uniu a essa pessoa. Então, para Deus você está casado, você não deve se prostituir. Você está com uma pessoa hoje, com uma pessoa amanhã, com uma pessoa depois. E a questão da Santa Ceia não é um papel, gente, que vai validar para Deus a sua comunhão. Né? Não é um papel que vai. Você vê, eu sou o Senhor, eu esquadrinho os papéis, os olerites para ver se a pessoa está dando dízimo. Não. Ele vai olhar para você, o seu coração, os seus rins, sua vida, os seus caminhos. Né? Você vê que papel, ele vai ver a palavra, né? A palavra de Deus. Se você está obedecendo, se você não está obedecendo. Então, o que eu digo assim, a mão boba, gente, se houver uma mão boba no namoro, isso aí já é para Deus você ser relacionado. Você já cometeu o ato. Então, temos que tomar cuidado com doutrinas que vão afastar as pessoas de Deus. Sei que muita gente não vai concordar com esse vídeo, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em agradar a Deus, falar das coisas de Deus, da maneira que Deus pensa, porque é o que está escrito, a gente só lê o que está escrito aqui, né? Então, vamos parar, gente, de ser hipócritas, vamos parar de pregar uma coisa e viver outra, que nem eu estou falando a respeito sobre esse assunto, sobre relação sexual, né? As pessoas, elas deitam e rolam, né? Elas deitam e rolam mesmo, e depois elas querem dar aula de moral nas outras, né? Então, gente, o que importa é assim, você tem que seguir os caminhos de Deus, né? Você tem que seguir o que Jesus diz, você tem que buscar o Senhor, né? Você tem que, se você não consegue ficar sozinho, você tenha uma pessoa, não saia, gente, sabe, tipo atirando para todo lado, não. Procure saber se a pessoa divorciou, qual foi o motivo que ela separou. Procure saber se ela não é uma pessoa... Aqui, né, como a gente vive no Brasil, são católicos, né? Em outros países, veja se a pessoa não adora imagem. Então, assim, sendo nesses dois pontos, né, você vê o motivo que a pessoa se separou. Isso aí não importa, gente, se ela já foi casada, não importa. Se a pessoa foi traída, ou foi por causa de imoralidade sexual, ou prostituição, isso não tem problema. Agora, se a pessoa separou por qualquer outro motivo, mas não foi esse da prostituição, né, que o marido saiu com outra pessoa, ou a mulher saiu com outro homem, então não pode casar, porque senão você está cometendo adultério e você vai arrumar um problema para a sua vida, porque essa pessoa, ela está ligada ao marido enquanto o marido viver. Né? Então, vamos aí buscar a palavra de Deus e imagens, né, que a gente está falando, por quê? Porque Deus, ele não aceita a idolatria, se unir à prostituta, porque aí você está sendo uma só carne com a prostituta, né, a meretriz. Então, gente, é isso. Então, se você está vivendo com uma pessoa, mas você não é casada no papel, mas você está vivendo só com ela e ela só com você se uniu a ela, você não está pecando, né? Você tem que entender o seguinte, você pode sim participar da Santa Ceia. Eu vou dizer aqui, por quê? Porque não é pecado se unir a uma pessoa. O pecado é você cometer a prostituição, sair com várias pessoas
E aí você está em pecado. Ou você pegar e casar com uma pessoa que já foi casada, ela não se separou da maneira certa, né? Que Deus, ele aprova. E aí você está cometendo o adultério, você está em adultério. Aí para participar da Santa Ceia já é complicado, né? Ou você se prostituindo, esse tipo de coisa. Mas essa é a palavra. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu falei aqui, mas no princípio não era assim, disse o Senhor Jesus. Amém.